Shalom, vamos fazer a nossa abordagem semanal da Parashá. Essa Parashá nossa, Parashat Eikev, ela fala muito sobre questões de Avodah Zará, tem muito que aprender ali. Seria muito bom que as pessoas reestudassem no Mishneh Torah as leis sobre Avodah Zará, porque ali inclui a questão de alugar casas para moradia de idólatras, que é o passuco que diz Lo lehavit to'aivá, não trazer uma, como se chama essa palavra to'aivá em português? Uma coisa odiosa, uma coisa nojenta para dentro de sua casa. E aí, quando as pessoas leem no escrito na Torá, elas pensam que está se tratando de não trazer para dentro da própria casa, onde a pessoa vive. E não, ali a referência é sobre alugar casa, se for para que seja feito uma dispensa ou algo assim, para um idólatra, não fica terminantemente proibido, mas se for para moradia, com certeza ele vai introduzir nela objetos de idolatria. Então a Torá traz esse passuco. Eu só estou abordando esse tema para que a pessoa entenda a importância de reestudar essas leis no Mishneh Torah, porque são muitos detalhes, muitos pormenores que nós precisamos estar sempre atentos. Então, o assunto principal hoje não será este. Lembrando que Rabbi Moshe ben Maimon, quando escreveu o Moreh HaNevuchim, principalmente na terceira parte, ele fala sobre a razão de certos mandamentos que nós temos pela Torá toda. E nós percebemos que muitos dos mandamentos foram dados em contrários àquilo que era tido no Egito. E muitos dos mandamentos têm outras funções. Por exemplo, nós aprendemos que o motivo de Deus nos dar os mandamentos sobre sacrifícios, que nós estejamos fazendo sacrifícios no Beit Mikdash, é exatamente para afastar que pessoas, ao verem que os goim fazem seus sacrifícios, suas oferendas, para evitar que nós nos aproximemos desses caminhos, nós fomos ordenados a fazer os sacrifícios, apesar que Deus não precisa disso. Deus não precisa de sacrifícios. Então, na verdade, Ele deu esses mandamentos para nos auxiliar, para nos ajudar, porque muitas pessoas dentre nós são pessoas com cérebro e muitos são um pouquinho complicados. Vão atrás de idolatrias por aí. Eu cheguei a ver ultimamente um certo judeu bem conhecido aqui no Brasil levando uma oferenda para Iemanjá. Um caso bem estranho, né, para um judeu. Não que eu tenha alguma coisa contra a liberdade religiosa afro-brasileira, não é isso. A questão é que nós, judeus, somos separados. E como um povo separado, não há por que um judeu fazer uma coisa desta. É só isto. Não tenho nada que criticar o credo dos outros, a religião dos outros. Não é a minha função aqui. Mas aqui, lembrando bem que nessa Parashá nós temos um mandamento muito especial, que é o mandamento de Bikurim, né, as primícias. E aqui tem um fator muito interessante, que o Rambam aborda esse tema. Ele diz o seguinte: Aval mikra bikurim yesh bo gam midat ha'anava, que esse mandamento das primícias também tem a ver com a humildade, que a pessoa aprenda a ser humilde. Quer dizer, não é só a questão de
lembrarmos sobre a importância de estarmos socorrendo uns aos outros, lembrando de ajudar os pobres. Não fica só nisso. Tem mais coisas, quer dizer, tem mais para a pessoa em si, aprender como é a forma correta de se portar, e não somente lembrar da nossa saída do Egito. Quando a pessoa leva os bicurim, tem que ter um trecho a ser recitado, Arami ou Vedavi, né? Um arameu tentou matar o meu pai, Yaakov Avinu, Laban, Arami, Laban, o arameu. Então, toda essa memória do que aconteceu lá, que seria o fim de todo o povo de Israel, né? Pensando bem, ele simplesmente não fez o que o egípcio fez, o que o faraó fez. Ele fez muito pior, porque o faraó decretou só sobre meninos, que todo menino, toda criança de sexo masculino que nascesse, fosse lançado ao Nilo aos crocodilos. Mas as moças ele deixou viver. Já Lavan queria acabar com todos. Então, é lógico que nós temos aqui esse lado desse mandamento, mas tem um lado bem mais especial, que é o que ele fala aqui, a questão da anavá, da humildade. E como é que nós percebemos isto? Primeiro, Hu Shelokeach Hasal al Ketefav, é que ele traz o cesto sobre os seus próprios ombros. Então nós temos a Mishnah no Tratado de Bikurim, Mishnah no capítulo 3º, no capítulo de Bikurim, na Mishnah Dalet, e ela diz assim, prestem bem atenção porque é muito importante. Halil Makelif Nehem Ad Shehen Magi'im Lehar Habayit. A flauta vai soando diante deles até que chegam ao monte do templo. Higiu Lehar Habayit, chegando ao monte do templo, Afilo Agripas Hamelech, até mesmo o rei Agripa, Notelet Asal al Ketefav Venichnas. Ele levanta o cesto sobre os seus próprios ombros, mesmo sendo rei, ele tem que fazer isto, e entra até chegar na Azara, no átrio. Vedibiru Halevim Beshir Arumimecha Adonai, Kidritani, Velosimachta Uyevaidi. Então, os Levim vão recitar esse salmo. Arumimecha, eu vou te enaltecer, Kidritani, porque me fosse favorável, e não alegraste os meus inimigos sobre mim. Mas o ato aqui, o importante, é que nós vemos que mesmo que a pessoa seja um rei, ele tem a obrigação de levar nos seus próprios ombros o cesto das primícias. E isso, aqui no Moreh Nevuchim, e ele diz mais, ele diz, V'yesh bo hakara b'chasdei Hashem v'na'amu. E também tem o reconhecimento pela bondade de Deus e que a pessoa saiba desse serviço que faz lembrar o sofrimento quando ele conseguir se afastar dele, saber louvar, saber agradecer. E isso é trazido com muita frequência na Torá. E aí diz, e você tem que se lembrar que você foi escravo, porque a pessoa precisa perceber que as virtudes em que a pessoa foi ensinada no momento da riqueza, que a pessoa entenda
É o que está escrito lá no Parashat Ha'azino. Be'itá, ga'avá. Be'itá significa chutar. Mas esse termo chutar aqui, ele não é literal. Não é que a pessoa vai chutar uma bola ou um objeto ou qualquer coisa assim. Mas é como se a pessoa estivesse fazendo isso ao não ser agradecido a Deus quando Ele proporciona riqueza. Então é o que está escrito lá. Vaishman Yeshurun Vaivarat. Yeshurun, né, um dos nomes de Jacob Avinu, referindo-se aqui ao povo de Israel, que para ter esse cuidado, Vaishman Yeshurun, quer dizer, engordou-se Yeshurun e chutou. Chutou, quer dizer, não soube dar apreço, não soube dar valor, não soube agradecer aos bens que Deus concedeu a ele. E tudo isso, a pessoa corre risco quando chega na situação de riqueza. Nós estamos acostumados a perceber que a maioria das pessoas que realmente sabem agradecer o bem que se lhes é feito são exatamente as pessoas pobres. Por quê? Porque a pessoa, quando começa a ficar rica, muitas delas se desfazem dos demais, se desfazem até mesmo do próprio Deus. Não sabem agradecer 100%. E por isso traz esse trecho de Parashat Ha'azino que eu citei. E por isso também nós temos este mandamento, para aprendermos que mesmo que tivermos bastante lucros, mesmo que sejamos ricos, que consigamos bens materiais, nós temos que saber sempre sermos gratos. Quantas vezes uma pessoa percebe como uma pessoa estava se lamentando porque não tinha sapatos. Aí foi andar pela rua e viu um homem que não tinha pés. Ou seja, você já parou para agradecer? E aqui eu deixo... eu poderia continuar aqui todo o trecho do Moreh HaNevuchim, mas eu vou continuar mais um pouquinho, apesar de que o principal já foi dito, né? Eu sempre cuido muito de dizer só o principal, para que as pessoas tenham pouca matéria, mas de boa qualidade, e que as coisas entrem diretamente ao coração, porque quando a pessoa aumenta demais, fala demais, acaba deixando a desejar. Então ele começa a dizer sobre a Ga'avá, sobre o orgulho, que a pessoa se torna orgulhosa e deixa aqueles bons princípios, aquelas coisas que ele aprendeu. Aí está escrito também, Pentochal vesavata, para que você não se coma, para que você não coma e se farte. Também depois vem e cita esse verso que eu citei do Ha'azino. E o Mehamat Hashash Ze, Siva Bamikra Bikurim, Bechol Shana Lefanau It'ale Ubemikom Shechinato. E por causa dessa tendência das pessoas, é que foi ordenado o mandamento de Bikurim, de trazer as primícias ao Beit HaMikdash. Todo ano, diante do Kadosh Baruch Hu, diante de Deus, e no local onde habita a sua Shekhinah, a sua presença. Não que Deus esteja presente somente no Beit HaMikdash, é claro que Deus, ele preenche todo o universo, é incorpóreo, mas ele criou até mesmo a Shekhinah, aqui no Moreh HaNevuchim. O Rambam também esclarece que a Shekhinah, na verdade, é o termo que foi dado, deriva da palavra Shachen, que é morar. E eu sei que tem Shachen, que é vizinho, mas vem do mesmo termo, né? Porque aí a palavra Shekhinah deriva disso, e é porque Deus quis fazer ali uma luz que aparecesse no deserto, no lugar onde ficava o Ohel Moed, o tabernáculo, para que as pessoas tivessem algo que vissem, porque o povo ainda estava acostumado a ver algo. Então foi uma criação, praticamente.
וכן כבר ידעת הדגשת התורה לזכור תמיד המכות אשר באו על המצרים למען תזכור את יום צאתך. E você sabe que a Torá deu ênfase para lembrar sempre dos golpes que vieram sobre os egípcios, para que nós nos lembremos da saída do Egito. E aqui tem uma coisa muito importante, que a saída do Egito ela é sempre comparada com a nossa saída na redenção final. É muito importante nós sabermos que tem uma similaridade da nossa saída do Egito para a nossa saída na redenção final para o reinado do Mashiach. וראו הוא דבר זה לכך, מפני שהן ההגדות המאמתות נכונות הנבואה והגמול והעונש. Então, que são as coisas que fazem com que a pessoa pense bem, entenda bem o que são as profecias, o que é a profecia e também o que é o galardão ou o castigo. בכל מצווה המביאה לזכירת אחד מן הנסים ולהשרשת אותה הדעה, כבר נודעה תועלת אותה המצווה. Então, todo mandamento que vem para que nós estejamos lembrando dos milagres e que consiga enraizar em nós a forma correta de pensar, já ficamos entendendo esse valor, de dentro do próprio mandamento, ou seja, os mandamentos vêm, nesses casos aí, como nesse caso da lembrança do Egito, da lembrança do que nós passamos lá, e do que Deus fez por nós, e nisso inclui os Bikurim, também até a frase que nós falamos, quando trazemos Bikurim, que é lembrando até mesmo de Laban, o arameu. Então, tudo isso aqui é para que nós entendamos a necessidade que há de que nós nos aperfeiçoemos, nós saibamos sempre agradecer, e não importa se estamos numa situação de pobreza ou numa situação de riqueza, e que nós saibamos sempre dar o devido valor às coisas que Deus faz por nós. Então, ainda tinha um trechinho aqui para ler, mas eu vou deixar por aqui, também porque não estou me sentindo muito bem hoje, aí dá para perceber pela minha voz, mas demos atenção, é uma coisa que a pessoa precisa saber sempre. Gratidão por tudo, pelo simples fato de você estar respirando, já é motivo para agradecer. Desejo a todos Shabbat Shalom, o meu Urach, com bastante paz, bastante alegria e felicidade. Muita harmonia. Shabbat Shalom, o meu Urach.